em respeito à pontualidade de todo mundo, a gente está começando a atividade agora. Tem 12 pessoas em sala. O curso começou na semana passada, com as apresentações de praxe. Eu não pude participar, porque eu estava numa maratona de prova na Unicamp, estava muito pesado. Passei a semana toda no desespero, com prazos, com compromissos para cumprir, compromissos acadêmicos, e não pude nem participar da abertura do curso. Para quem não me conhece, meu nome é Clerton, Antônio Clerton Santana de Araújo. Eu sou analista de sistemas, eu tenho mestrado em ciência da computação e sou professor da Unitins. Costumo brincar que eu não sou professor, eu estou professor da Unitins, porque a minha profissão mesmo é de desenvolvedor de sistemas. Eu trabalho com sistemas de informação, trabalho com desenvolvimento de sistemas. Tá? Então, para quem ainda não me conhece, é isso. Tá? Eu sou professor da Unitins desde 2019. Tá? Esse é os cursos de extensão que eu tenho ministrado anteriormente são todos individual, projeto solo. Né? Esse é o primeiro projeto, aliás, é o segundo, né? Que no semestre passado a parceria era eu e o José Filho. Agora é o Zé Filho e eu. Por quê? Por conta dos meus compromissos, que eu não posso assumir mais do que já tem, senão como se diz, eu estrangulo. Mas é isso. O curso de GeoGebra, a gente espera, e pelo menos eu espero, que a gente só tenha profissionais de ensino de matemática ou aficionados, pessoas que gostam da área, e pressupõe-se que todo mundo aqui sabe do que nós estamos falando. Aqui não tem nenhum novato, vamos dizer assim. Com exceção das minhas duas monitoras, todo o restante é de profissional, é de gente que atua no mercado e atua na área de matemática. Senão não tem sentido. Seria como eu ir fazer um curso de couros etanados lá na Paraíba. Sou da área de sistemas e trabalhar com couro. Não tem nada a ver. Então, quem está aqui é porque realmente é da área. O áudio está... Eu vou perguntar para a turma aqui. Sidilé, você está me ouvindo bem? Sim, professor. Pessoal, o restante dos alunos aí estão me ouvindo bem? Meu som aqui está perfeito. Está cortando. O som está cortando e está baixo. Então, acho que é o seu som, Cleane, porque o restante das pessoas aqui, eles estão escutando direito. Você está usando fone de ouvido? Não, estou no celular. Deve ser por isso, tá? Deve ser alguma coisa com o celular. Porque... Tá, mas dá para ouvir. Dá para ouvir baixinho, mas dá para entender. Tá bom. Ok, gente. Então, voltando aqui ao que eu estava comentando, a proposta nossa, desse difícil de pandemia, é dotar o profissional de ferramentas de apoio, ferramentas de aprendizagem. GeoGebra é nada mais, nada menos que uma ferramenta de apoio. Você ter o GeoGebra instalado no seu computador ou ter acesso ao GeoGebra Web não te faz um expert em matemática. Você precisa conhecer matemática, você precisa conhecer rudimentos de geometria e coisas do gênero para você tirar proveito da ferramenta. Tá? Eu costumo brincar que é como se você você nunca entrou num cockpit de um Boeing e, de repente, você vê aquela quantidade absurda de botões na sua frente e você não sabe o que fazer com ele. Mas se o piloto entra no cockpit, ele sabe exatamente o que é que ele precisa fazer. A mesma coisa com o GeoGebra. O GeoGebra
É uma ferramenta extremamente poderosa. É uma ferramenta voltada para ensino e aprendizagem de matemática. Tá? Léo, me dá bem meu fone de ouvido, que eu não estou ouvindo bem aqui, não. Muito bem. Então, veja bem, a gente trabalha basicamente com recursos tecnológicos. A ferramenta... Gente, só um instantinho aqui que eu vou cumprimentar uns amigos que chegaram, registrando aqui a presença do meu amigo Gustavo Luiz. E seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, meu amigo Clerton. Boa noite. Os meus amigos, eu sempre tenho o prazer de tê-los nos cursos que a gente ministra. O Gustavo é um deles. Bom, voltando aqui à conversa, então, o que é o GeoGebra? O GeoGebra é uma ferramenta tecnológica, é uma ferramenta computacional. Tá? A abordagem que eu vou dar na ferramenta, ela é uma abordagem muito própria. Ela não é uma abordagem que o Zé Filho vai dar. O Zé Filho vai trabalhar figuras geométricas, trabalhar coisas desse tipo. Eu vou trabalhar basicamente a parte prática da ferramenta e não o conceito, porque, como eu falei, eu não vou entrar aqui para dar conceito de reta, de vetor, porque isso você já tem. Tá? Eu não tenho por que entrar aqui e explicar como é construído um diagrama de Venn, ou o que é um grafo, o que é uma aresta. Nada disso. Eu não vou explicar o que é um cubo, ou até porque o tempo é muito curto. Tá? Então, a gente vai focar, basicamente, na prática. Quem já fez curso antes comigo sabe que eu gosto muito de partir para a prática. Eu sou muito avesso a conceito. Eu sou muito avesso àquela coisa de explicar o fundamento de alguma coisa. Eu sempre gosto de já falar uma coisa direto. Nesse ponto, eu até conto umas piadas de brincadeira, de vez em quando, sobre o meu filho. Mais novo, que a gente, em 99, acho que foi 98, 99, o lançamento do filme O Titanic, ele era muito criança, muito garoto, e mesmo assim eu consegui, com um amigo na polícia, que liberasse o acesso dele para ele entrar no cinema. Ele entrou comigo. Quando ele entrou, sentou do meu lado, que começou o filme, ele perguntou assim: pai, que hora que afunda? Aí eu falei: olha, tu vai ter que sentar a bunda bem na cadeira por 4 horas para tu ver esse negócio afundar. Então, é bem a síntese do que eu sou, o meu filho. Então, a gente é muito, muito parecido. Eu não gosto muito nos conceitos, eu gosto de ser muito direto. Tá bom, gente? Então, falado isso, eu vou partir para o que interessa. A ferramenta GeoGebra tem 2 versões dela. A versão mais antiga, ela é resultante de um trabalho de doutorado de um cidadão, e ela evoluiu para um conceito, né? para uma ferramenta técnica. Tá? A primeira versão dela se manteve até hoje. É a chamada versão clássica. Ela é uma versão para desktop, para quem tem computador pessoal, tá? Quem tem computador desktop. Mas, como tudo na vida evolui e o GeoGebra não ficou para trás, hoje é uma fundação, eles evoluíram para uma ferramenta web. O que significa que você, com uma conta do GeoGebra, você acessa todos os teus arquivos, todas as suas planilhas, todos os teus trabalhos direto na plataforma da internet. A ferramenta desktop, ela é rigorosamente igual à ferramenta web, com diferenças meramente de layout, a readequação, de espaço, essas coisas, tá? Eu vou falar das duas rapidamente e vou dar uma introdução bastante, assim, prática. É a história do Titanic, onde que hora que afunda. Eu vou fazer uma coisa bestinha, bobinha aqui na tela, e a gente parte para evoluir. Porque nada começa do 100, só começa do 0, né? Então, a gente não começa do 100, a gente começa sempre do 0. Então, não tem como eu explicar
utilizando uma metodologia de aprendizagem significativa, o que é uma equação de segundo grau se tu não tem o mínimo conceito de função ou da própria, do próprio algoritmo de Bhaskara. Tá? Então, isso aqui é bem básico. A gente vai começar a ferramenta do básico. Eu não vou começar explicando, como eu disse, eu não vou explicando um triângulo, eu não vou explicar isso. Eu não vou explicar o que é uma reta, o que é um vetor, o que é uma interseção, o que é segmento, nada disso eu vou explicar. Eu parto do princípio que todos aqui conhecem isso, tá? Ok? Então, vamos ao que interessa. Eu vou compartilhar primeiro a versão desktop de vocês e vou falar dela rapidamente e vou partir para a ferramenta web. A ferramenta web, para que eu vou mostrar, dou preferência para a ferramenta web? Porque você, do seu celular, pode também trabalhar, tá bom? Então, eu vou aqui apresentar a minha guia com o Jorge. Eu vou interromper esse aqui, porque não é essa tela que eu quero mostrar. Só um minuto. Eu tomei o cuidado antes de sincronizar meu ambiente aqui com a Sinileia para ela dizer se estava conseguindo ver. Está todo mundo vendo a minha tela aí? Estou vendo sim. Estou, professor. Sim, professor. Ok, tudo bem. Muito bem, então vamos prosseguir. Isso aqui já tem uma coisa aqui que eu estava mexendo agora há pouco para testar, para calibrar a minha tela, mas eu vou, como se diz, começar com a interface web mesmo. A interface web, ela é basicamente a mesma interface que você tem no ambiente desktop. A diferença é, como eu falei, no arranjo dos objetos. Isso que você tem aqui, essa tela de visualização, é um objeto criado a partir de um instanciamento de uma classe. E onde tem ferramentas básicas, esse painel lateral esquerdo é, vamos dizer, a cabine do piloto. É a partir de onde você executa os seus trabalhos. Tá? A gente começa como? A gente começa da coisa mais elementar, como eu disse, mais bobinha, que é um ponto. O ponto está aqui. Eu vou colocar um ponto aqui no eixo desse da reta, do meu ambiente. Vou colocar outro ponto aqui. Eu tenho dois pontos, A e ponto B. Eu posso fazer muita coisa com um ponto, com dois pontos. Mas eu vou fazer... Dá um pedacinho também, Ana. Eu vou ligar esses pontos e eu tenho aqui uma reta. Uma reta que está num quadrante e o B, o segmento B, está no outro quadrante. O que eu faço aqui? O mais elementar que eu posso ter de uma reta são dois pontos. Eu não tenho nada de prático em um ponto, mas com dois pontos eu tenho uma reta. Então, vamos dizer que eu acabei de montar a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tenho um ponto, eu tenho uma reta aqui, eu tenho dois pontos, eu tenho uma reta. Que coisa linda. Pronto. Tá? Então, eu vou querer saber o sentido prático disso. O que isso aqui me interessa? Alguma coisa que eu posso querer com isso aqui é o comprimento dessa reta. Ah, que maravilha, eu tenho agora o comprimento da minha reta. Então, essas coisas são montagens computacionais. Você tem duas fases na construção dessa figura. Você tem a fase que você define os pontos, que é uma fase meramente geométrica, meramente gráfica, como se diz. E tem uma fase que envolve cálculo, que é a distância entre um ponto e outro. Mas eu pergunto, e aí? Eu vou calcular
o ponto, vou calcular a distância entre esses dois pontos, A e B, e para que serve isso? Que utilidade serve para mim se eu estou estudando? Bom, uma das coisas que eu posso querer é salvar isso em algum lugar. Aí eu escolho aqui a opção gravar, que está aqui no menu lateral esquerdo do GeoGebra. Eu vou gravar isso aqui. Gravar o quê? Gravar esse desenho, eu posso gravar ele aqui. Gravar. Quando eu peço para gravar, se eu estiver dentro do GeoGebra Web, ele me pergunta se eu quero, como se diz, utilizar a minha conta no GeoGebra. Aí eu respondo que não, que eu vou continuar sem entrar no GeoGebra. Aí ele me dá o nome daquela figura, ele sugere que o nome dessa figura chama-se GeoGebra Export.ggb. E eu peço para gravar. Pronto. Ele gravou essa figura para mim. Lá na frente, eu vou explicar como a gente faz para recuperar essa figura que eu salvei no meu computador. Eu posso salvar essa figura tanto no meu computador, como eu posso salvar no ambiente do GeoGebra, lá na minha conta no GeoGebra. Utilizando aqui a técnica dos beduínos, que quando estão com muita sede, não tomam 1 litro d'água inteiro, eles tomam aos pouquinhos. Eu estou perguntando a vocês, até aqui tudo bem? Até aqui todo mundo entendeu o que eu falei? Sim, professor. Perfeito. Sim. Ótimo. Muito bem. A ideia aqui não é fazer com que vocês se tornem especialistas em GeoGebra hoje. Vocês vão sair bastante motivados, mas não vão ser especialistas em GeoGebra hoje. Vocês vão ter aulas com o professor José Filho, que tem um jeito de ensinar, e vão ter aulas comigo, que tem outro jeito de ensinar. Entretanto, a gente tem uma convergência. Nós somos da área de exatas, nós gostamos de matemática, a gente conhece, como se diz no interior, a gente conhece do riscado, e a gente junta o fato de gostar de matemática, de conhecer a ferramenta. Então, a ferramenta ela é um corta-caminho, ele é um fazedor de atalho para me atingir objetivos práticos. E aqui eu mostrei, inicialmente, que essa figurinha prosaica que eu criei aqui, eu posso salvar num tipo de arquivo padrão do GeoGebra, ok? A gente vai voltar aqui agora para a apresentação e eu vou escolher um outro serviço. Eu vou primeiro mostrar, depois eu vou pedir que vocês façam também. Eu vou compartilhar isso aqui. Aí ele vai me perguntar se eu quero continuar sem entrar no sistema. Eu vou dizer que quero. Vamos ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque o compartilhamento é uma característica do GeoGebra. A gente vai ver isso lá na frente. Mas eu quero ver o menu todo. Então, vamos agora uma coisa extremamente importante. Querem me perguntar por que é importante? Porque eu posso exportar essa imagem. Então, eu cliquei aqui em exportar e eu aqui posso trazer essa imagem para o meu computador. Eu posso copiar essa imagem para a área de transferência. Para quem conhece um pouco de operação de computadores, sabe que quando eu copio para a área de transferência, eu posso colar dentro do meu editor da minha preferência. Mas eu vou fazer o download dessa imagem, eu vou baixar essa imagem. Ele baixa a imagem por padrão no formato PNG. Então, o que é o formato PNG? É o formato que eu mostrei na tela agora, que eu vou ter que interromper o compartilhamento aqui para mostrar para vocês como é que a imagem vem para o meu computador. Quando eu clico aqui e vou pedir para ele vou pedir para compartilhar, vocês vão ver que a imagem vai estar dentro do meu ambiente. Está aqui.
essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem que eu acabei de salvar no meu computador. Eu salvei no meu desktop. Mesmo que eu esteja trabalhando no ambiente web, eu consigo transferir essa imagem para o meu computador. Eu transfiro e faço com ela o que eu bem entender. Ela vai salvar no formato PNG. Eu posso anexar a uma apresentação que eu estou fazendo, a um trabalho técnico que eu estou montando, enfim, a uma aula que eu vou estar explicando para o meu aluno. Então, você imagina, você construir isso aqui que eu construí, se fosse à mão, né? Você, com um clique de mouse, você tem o desenho, o layout definido e muito bem escrito, muito bem feito, salvo no seu computador. Eu vou descompartilhar aqui novamente e vou voltar novamente aqui para a calculadora. Quando eu clico aqui novamente no menu lateral esquerdo, eu tenho aqui a possibilidade de salvar e baixar como. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso baixar essa figura no próprio formato do GeoGebra, como PNG, como SVG ou como PDF, ou como um arquivo de impressão STL. Esqueci de compartilhar. Para de compartilhar aí. Pois é, desculpe, gente, eu volto novamente para explicar aqui o que eu estava falando. Eu sou muito distraído com essas coisas de apresentação. Voltando aqui, eu vou voltar do começo, desculpem aí. Eu vou voltar para onde eu estava. Eu mostrei como gravar, compartilhar, exportar a imagem e baixar como. Isso aqui é importante. Essa imagem que está na minha tela, eu posso clicar nela bem aqui e ela vai aparecer. Baixar como GeoGebra, como imagem PNG, como imagem SVG, como PDF e como uma figura de impressão STL. Então, basicamente, esses serviços eles estão disponíveis na ferramenta. Eles são facilitadores da vida de vocês, tá? Eles permitem que vocês, de fato, façam isso de forma satisfatória. O baixar como serve para você trazer para o seu computador. Esse serviço está disponível tanto na ferramenta em si, na ferramenta web, como na ferramenta desktop. Então, as mesmas facilidades que você tem numa, tem noutra. A diferença da ferramenta desktop é que tudo você faz no seu computador. E a ferramenta que está no ambiente do GeoGebra, você compartilha utilizando a web. Você tem lá o seu espaço de trabalho na web. Então, uma das coisas que eu posso fazer com essa figura simplória que eu fiz aqui é visualizar também. Então, eu clico aqui em visualizar e ele vai me mostrar essa tela de visualização. E ela aparece aí. Com a tela de visualização em mãos, eu estou vendo a minha figura, que eu acabei de fazer, uma figura lindíssima. Aí eu quero mostrar para a minha mãe, eu posso salvar isso aqui. Venho para cá, salvo ou imprimo. No caso que eu tenho 3 impressoras e um dispositivo de PDF. Eu vou salvar com o PDF. Quando eu clicar aqui, essa figura vai ser salva com o PDF. Ok? Então, essa é outra das facilidades aqui do meu canivete suíço que está aqui. A visualização de impressão, ela serve para você ter uma coisa que a gente chama de preview. O que é um preview? Preview é aquilo que ficou pronto e que você quer ter uma noção de como ele vai ficar no formato final. Então, é para isso que serve a visualização. Tá? Então, a gente vai fazer um pequeno serviço aqui agora. Eu vou apagar esse negócio que eu fiz aqui. Eu vou apagar os meus pontinhos e vou pedir
já que isso aqui é uma oficina, eu vou pedir que vocês, por gentileza, abram o espaço de vocês aí e façam exatamente o que eu fiz. Vocês criem um ponto. Quem já souber criar uma reta direta, pode também. Pode vir aqui e localizar aqui uma reta, ou um segmento de reta, um segmento, que seja. Eu clico no botão aqui, clico aqui, eu tenho um segmento. Pronto, você clica, criou o segmento, então você vai fazer o seguinte, você vai salvar isso aqui, exportar essa imagem. Você vai exportar ou baixar como? Fica a critério de vocês. Não, vamos exportar. Você vai clicar em exportar e vai fazer o download. Quando você clica em exportar, você clica em download e você vai ver que no seu navegador a figura vai estar lá. Aí você clica no seu navegador e abre a figura para você ver se ela exportou corretamente. Tudo bem? Todo mundo aí me ouviu? Professor Pois não. Manuel, aqui. Eu estou na versão aqui desktop, não estou online. Aí quando você estiver nessa versão, eu vou fazer, tá bom? Tá bom, não tem problema não. O que eu falei aqui, olha, em respeito aqui ao nosso Manuel, eu vou abrir a mesma ferramenta no formato desktop, tá bom? Aqui no formato desktop. GeoGebra Classic. Tá aqui. Ó, percebam. Espera um minutinho. Deixa eu compartilhar. Não, está compartilhado aí, né? Professor, Oi. nessa versão, quando a gente vê lá na tela de comando, lá em cima, ela já tem o ponto, tem a reta e tem algumas ferramentas lá em cima que já facilitam o uso, não é isso? É isso que eu ia falar agora. Mas, graças a Deus, tem monitoras maravilhosas e a Charlene se adiantou. Ó, quando você está trabalhando, gente, com a ferramenta desktop, você, na verdade, tem a ferramenta clássica do GeoGebra, que é essa ferramenta aqui. É só porque o Manuel está tendo dificuldade, aí eu vou explicar para ele aqui rapidamente. Isso eu já ia fazer para todo mundo. Tá? Mas, se vocês perceberem que os ícones são iguais, os mesmos ícones que eu tenho aqui na ferramenta desktop, eu tenho na ferramenta web. E aquele menu que está na esquerda, no ambiente web, ele está à direita no ambiente desktop. Ok, Manuel? Sim. Muito bem. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, Manuel. Nós vamos pegar aqui o ponto que eu criei agora. Vou criar o ponto aqui nesse primeiro quadrante aqui. Vou trazer ele aqui de novo no espaço, no plano. E vou montar meu segmento de reta. Eu vou clicar aqui sobre ele e vou arrastar. Quando eu fizer isso, eu vou aqui para o lado direito da ferramenta e tem os mesmos serviços. Se vocês observarem, eu tenho lá novo, abrir, gravar, exportar, compartilhar, baixar, visualizar, e tem um servicinho a mais que está aqui, que é editar e as disposições. Mas isso a gente vai ver com calma lá na frente. Mas eu já tenho o meu segmento de reta. Tá? Tudo que eu faço aqui, eu faço lá na outra ferramenta. Basicamente, o ambiente ele difere porque aqui eu tenho as ferramentas agrupadas. Observe aqui que esse grupo de ferramentas, eu tenho ponto em um objeto, vincular ou desvincular um ponto, interseção de dois objetos, ponto médio ou centro, número complexo, otimização e raízes. Em seguida, eu tenho o grupo de retas, que consta de segmento com comprimento fixo, semi-reta, caminho poligonal, vetor e vetor a partir de um ponto. Esses serviços são agrupados com o objetivo de facilitar a vida de quem trabalha. Eu tenho reta perpendicular, paralela, uma mediatriz, uma bissetriz. Repito, não vou explicar o conceito disso porque não é necessário. Vocês todos aqui
são professores dessa área, ou atuam nisso aí. Eu tenho reta tangente, reta polar, reta de regressão linear. Isso aqui, talvez vocês não entendam, porque a matemática que vocês trabalham deve ser do primeiro e segundo grau, e isso aqui tem mais a ver com a área de optimização, ou coisa parecida. Quando você tem regressão, você tem classificação. Aí, quando você tem classificação, aí você está no outro patamar, já é outra coisa. Então, ignorem isso aqui. Mas, se tiverem curiosidade, não é proibido. O GeoGebra é uma ferramenta livre. Você tem lugar geométrico. Aqui na frente você tem uma seção de polígonos, polígono regular, rígido ou semi-deformável. Aqui você tem círculos, as ferramentas para a construção de círculos, dado, centro e um de seus pontos, tá? Círculo, centro e raio, compasso, círculo definido por 3 pontos, semicírculo, o arco circular, o arco circular, um setor circular, um setor circular, e aqui na frente você tem elipses, hiperbóide, as hipérboles, as parábolas, a cônica por 5 pontos, e aqui na frente você tem as figuras que têm a ver com ângulo com amplitude fixa, distância e comprimento ou perímetro. E tem o desenho livre para área e inclinação. Tem também lista. Isso aqui também não sei se vocês querem ver, mas quem quiser ver, fique à vontade. A lista normalmente é uma sequência de objetos ordenados sequencialmente, e é aquilo que vocês estão acostumados. É uma lista mesmo. Uma lista é um vetor, é um array, né? Na verdade, um array é uma lista, né? Eu tenho relação, que tem a ver com o que vocês também reconhecem, um inspetor de funções. Esse tem um controle, isso aqui já são mais coisas gráficas, que a gente não vai mexer com isso no momento presente. Porque no momento presente a gente tem que dar o passo inicial. O passo inicial tem a ver com isso que nós estamos fazendo agora, que é saber como colocar um ponto dentro do espaço que eu estou trabalhando. Ok, gente? Aqui... Tranquilo. Consegui fazer os 2 pontos aqui, professor, e a semi-reta. Que maravilha mesmo. Professor. Oi. Boa noite, Alan. É o Alan que está falando. Sim, Alan. Você pediu para fazer o ponto, né? Fazer o segmento de reta e logo após é para gravar ou salvar? Como é que você quer? Eu estava ligando o meu aqui. Eu vou voltar para o meu ambiente, que eu só fiz essa demonstraçãozinha aqui para explicar a diferença do Alan. Manuel, desculpe. Mas eu vou voltar aqui para o que eu estava fazendo, tá? O que eu estava fazendo era isso aqui. Tranquilo. Então, vou voltar aqui, eu vou novamente compartilhar minha tela que está com o GeoGebra Web. Muito bem. Voltando aqui para o GeoGebra Web, o que eu pedi que vocês colocassem 2 pontos no plano e que definissem A e B, e em seguida ligassem esse segmento. E fossem aqui no menu lateral esquerdo. No menu lateral esquerdo, na versão web, eu tenho a possibilidade de gravar. Quando eu gravo, ele grava no formato proprietário do GeoGebra, que é o formato GGB. Em seguida, se você estiver utilizando uma conta do GeoGebra, você pode compartilhar esse seu desenho com outro usuário. O que eu pedi para vocês fazerem aqui, a título de teste, é exportar essa imagem que você acabou de desenhar. Exportar a imagem. Aí ele vai mostrar a imagem, vai dar um preview dela, e você clica em download. Quando você clicar em download, ela vai salvar no teu computador. Essa operação, quando você está fazendo aqui, ela está fazendo exclusivamente no seu computador. Em seguida, eu falei para você baixar esse arquivo. O que é baixar o arquivo? É
trazer para o seu computador o desenho no formato proprietário, no formato PNG, como imagem SVG, como documento PDF ou como um documento de impressão. Então, isso eu também pedi para vocês fazerem. Eu peço que tentem fazer para testar. Quem já sabe fazer isso, apenas faça de novo por uma questão de consideração com os colegas, de solidariedade e tal, e ninguém aqui sabe mais que ninguém, não é isso, tá? É só para que vocês se ambientem com a ferramenta de verdade, tá? Essas coisas aqui são básicas, mas são fundamentais para você trabalhar, porque não adianta eu fazer um desenho muito bonito aqui, é igual o sujeito que está no restaurante fazendo um belo de um jantar e não tem ninguém para comer. Então, não tem sentido o cara fazer um jantar, perder o tempo dele e fazer um jantar. Ele precisa ter o comensal, quer dizer, ele precisa ter alguém que vá comer aquele jantar que ele fez. Então está aqui. Quem não fez pode baixar como. O baixar como te dá essas 5 opções de você converter o teu arquivo. Você pode trazer o desenho que você acabou de fazer na web, você pode trazer para o formato do GeoGebra, para o formato PNG, que é um formato padrão da indústria para gráfico, em SVG, que também é outro padrão gráfico, ou no formato portátil de documento, que é PDF. E, por fim, no formato de impressão. Em seguida, eu mostrei aqui que você pode também, se você não quiser se dar o trabalho de imprimir, você visualizar a impressão. Aqui na visualização da impressão, você define a quantidade de unidade, a configuração de unidade que você quer adotar. Se você quer utilizar centímetro ou tamanho fixo. Então, as proporções ficam rigorosamente iguais, tá? Você pede para imprimir e o GeoGebra vai te mostrar o desenho no modo preview. Te mostra ele na tela. E te dá a opção de você salvar no formato PDF ou imprimir numa impressora que você tenha conectada ao seu computador. Agora, eu venho aqui e pergunto: alguém sentiu alguma dificuldade de fazer esse testezinho bestinha? Foi tranquilo, professor. Excelentes explicações. Muito bem. É isso que eu quero sempre. Como eu disse, não esperem que saia aqui um ninja fazendo a graça, não conseguiu. O que foi graça que aconteceu? Me diga. O senhor perguntou se alguém teve dificuldade. Eu estou dizendo que eu não tive. Graça, desculpa. É que eu tinha entendido que você não tinha conseguido fazer. Muito bem. Sim, enviei para a área. Muito bem. Tá bom. Então, a minha pergunta: alguém teve dificuldade de fazer a tarefinha? Estou parecendo professor do ensino da alfabetização. Não, professor. A minha dúvida é como a gente, se esse é o momento ainda, de enviar lá para a conta que a gente criou. A gente percebam que eu não mostrei isso, né? Mas vamos fazer. Tem dificuldade de eu não, ele faz. Olha, quando eu for compartilhar, ele vai abrir uma tela do GeoGebra para mim. Aí eu vou colocar o meu e-mail nessa tela. Coloquei lá, vou colocar minha senha e em seguida eu vou entrar. Quando eu entrar, ele vai perguntar o título do meu documento. Em seguida, ele vai abrir outra telinha e pedir se eu quero gravar ou se eu quero manter esse documento
como particular. Eu peço que eu quero gravar. Quando eu pedir para gravar, esse documento fica disponível para mim compartilhar com quem eu quiser. E me dá o link. Me dá um link. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou distribuir o link para quem eu quiser. Eu peço para gravar, ele gravou a minha imagem, a imagem que eu salvei, e agora eu terei um link do meu desenho disponível. Eu posso mandar para quem eu quiser. Então, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou acessar o grupo. Eu vou acessar aqui o grupo GeoGebra e vou acessar esse compartilhamento que eu acabei de fazer. Professor, quando grava, ele vai para onde? Se você tiver bem aí com o seu celular, tiver acesso à conta do GeoGebra, você vai notar que ele vai salvar isso para um endereço. Esse endereço que eu postei agora, acabei de postar, eu copiei o link e acabei de postar. Vai para GeoGebra, Calculator, e vem lá o nome do arquivo que eu acabei de salvar. Esse link fica disponível para quem você quiser entregar. Ok? Professor. Oi. Aqui no meu GeoGebra aqui, que é instalado, né? Como o do, acho que é o Manuel, se não estiver enganada. Sim. Lá aparece a opção gravar. Eu gravo. Quando eu gravo, ele pede a opção para compartilhar, né? Sim. Quando eu compartilho, ele vai lá para... Ele me dá a opção de compartilhar, de salvar o arquivo, e eu salvo, ele vai direto para o meu computador. Lá no computador eu consigo compartilhar ele no WhatsApp, né? E quando a pessoa clica no WhatsApp, ele vai direcionado para o aplicativo do GeoGebra. Isso. Muito bem. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. O Alan está com a mão levantada, professor. Eu estou vendo aqui. Quem foi que levantou a mão? Foi... É eu, professor. O Alan, pode falar. Deixa eu te falar. Eu fiz a atividade, só que o meu GeoGebra aqui do computador, que eu coloquei, a versão 5, né? Eu tinha uma versão mais antiga. Na outra eu mexia várias vezes nela, só que na hora que eu peço aqui para compartilhar, ele está dando erro. Será que é minha internet, alguma coisa? Possivelmente, eu recomendaria, Alan, que você desinstalasse ele com calma. Porque pode ser, eu não sei qual é a natureza do erro que está dando, então fica complicado, mas você pode fazer isso. Ele está dando um erro de UP, né? Aí, no caso, assim, só que eu não tirei o antigo, entendeu? Eu não sei se é isso. Tá certo, é isso mesmo. Bom, é isso. O problema então é aí, viu? É na internet, na sua conexão. Eu vou retornar aqui a minha tela, Alan, só para... Você tem aí a versão web, pode ser que você consiga mais sucesso. Eu mostrei, vamos montar uma reta assim, com 2 pontos. Então, a gente vai complicar um pouquinho aqui, criando um outro ponto aqui e criando um outro segmento aqui também. No momento em que eu fiz esse desenho, eu tenho uma reta perpendicular, não tem? Não é isso, gente? Sim. Muito bem. Essa reta perpendicular que eu tracei ela à mão, quer dizer, mão livre. Mas esses recursos, o GeoGebra tem naturalmente. Quer dizer, quando eu tenho 3 pontos, tenho 4 pontos, na verdade, eu tenho 3 pontos
inicialmente, depois, quando eu conecto essa reta, esse ponto a essa reta, eu criei um quarto ponto, que é a minha conexão. Isso pode ser feito automaticamente, tá? Usando um dos objetos que já estão prontos no GeoGebra. Então, vocês vão atingir um nível de proficiência, de adestramento, que isso vai ser fácil para vocês fazerem, tá? Que é basicamente isso. Eu tenho aí uma reta no plano e tenho uma reta perpendicular, que eu posso criar outra reta, se eu quiser, e ter uma figura diferente. Eu posso ter até um grafo, se eu quiser, aí, tá? Montando retas e conectando umas com as outras, tá? E o mesmo serviço, a mesma atividade que eu faço com uma reta, eu faço com a reta perpendicular. Que é, nesse momento, eu estou batendo nesse ponto, que é saber, por exemplo, a distância. Eu posso encontrar a distância de A para B normalmente e de C para D. Tá? Esses serviços, eles estão disponíveis. Eu tenho essa reta perpendicular, onde eu posso ter as distâncias deles, como se diz, como se fosse uma bicicleta com rodinha já pronta. Ou eu posso montar a reta dessa forma que eu montei aqui, tá? Do mesmo jeito que eu posso conseguir ter uma reta infinita, uma reta de dimensão não declarada, dentro do espaço, dentro do plano, ou posso ter ela montada apenas como um segmento, como eu fiz aqui, tá? Dentro da proposta de fazer, é a mesma coisa. Se eu vier aqui, aquele desenho que eu evoluí agora há pouco, eu posso evoluir ele para baixar como novamente. Vou baixar como PNG. E eu vou ter o documento impresso no formato PNG certinho. Tá? O que eu fiz aqui está disponível para você ver. Vou mostrar aqui agora novamente. Uma janela. Tá aqui. Desenho que eu acabei de fazer, eu salvei no formato PNG. E eu abro na minha área de trabalho, normalmente. Tá? Então, essas são as facilidades que a ferramenta te dá. A ferramenta é feita para simplificar a sua vida. Tá? Essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa e é feita para simplificar a sua vida. Alguém aqui fez os exercícios da semana, da primeira semana, que o professor José Filho postou? Eu fiz, professor. Eu fiz, professor. Eu fiz, professor. Quem fez os exercícios, nós temos aqui 12 minutos de aula. Quem fez o exercício e quiser compartilhar com os colegas, por gentileza, pode compartilhar a tela aí. Eu vou compartilhar a minha tela e você compartilha a sua tela para contribuir com os seus colegas. Eu estou à disposição e vocês podem fazer isso agora. Quem quiser compartilhar, por gentileza. Você quer compartilhar a sua tela, Manuel? Eu vou me conectar aqui no computador, que eu estou ouvindo você pelo celular, e eu vou compartilhar a minha tela, tá bom? Tá bom. Ok, estou indo já lá. Tá bom. Qual foi a outra pessoa que falou? Gente, me desculpem que eu estou... Às vezes eu... Quem foi a outra moça que falou agora há pouco, que fez também? O professor Jordânia e a Sueli disseram que fizeram. Isso, Sueli. Eu vou querer que o Jordânia e o Manuel compartilhem junto com a Sueli também os trabalhos. Okay. É muito importante. Eu acho que o celular está próximo do computador. Deve ser. Eu vou sair do celular. Ok. Não tem, professor, como eu compartilhar, porque eu estou sem computador. Eu estou só com o celular no momento. Ali não tem problema, não. Você fica devendo esse compartilhamento, que a gente faz questão de ver, viu? Vocês estão vendo aí a minha tela? Não, a tela está perfeita. Tá. Oi.
Eu estou vendo, Jorge. Mas, Sueli, se tiver no teu computador, tu tiver com ele no celular e no grupo, tu abre no grupo mesmo compartilhando do celular. Ok. Gente, vamos só olhar a apresentação do Manuel. Estou vendo, professor Jordão. Então, pessoal, essa aqui eu fui fazendo e tirando os prints da parte que me interessava e fui colocando aqui no Word. Perfeito. Os arquivos do GeoGebra eu não salvei, porque como o objetivo era só testar mesmo como é que funcionaria, aí eu fui fazendo aqui as atividades 1.1, que era para colocar os 4 pontos, depois fazer os segmentos de reta, determinar o ponto médio, e aí ligar esses pontos médios, que aí você vai ter um paralelogramo. E pedia para verificar se era um paralelogramo. E aí depois eu fui mudando a posição dos pontos, e aí eu percebi que toda a posição que eu colocava os pontos A, B, C e D, sempre essa figura aqui que está em verde é um paralelogramo. Bem bacana essa parte aí. Muito bem. Aí na atividade 2, que era para desenhar um triângulo qualquer, depois para determinar o ponto médio do lado AB e do lado AC, fiz isso. E depois traçar essa reta ligando esses dois pontos médios. Que aí, no finalzinho, pedia para concluir que o DE, que é esse segmento aqui, ó, é a metade do BC. Bem. E aí segue a atividade 1.3, e o rastro bem interessante. E aí, para fazer eu coloquei 2 triângulos, consegui fazer 2 triângulos, usando o compasso. Achei bem bacana. Então é isso aí. Muito bem, Jordânia. Olha, a apresentação que o Jordânia fez aí é uma apresentação super importante. Por quê? Porque ela mostra a força de vontade de alguém que está mergulhando, que está imergindo em alguma coisa, que está entrando, tomando contato com uma ferramenta tão poderosa como essa, tá? O GeoGebra, ele é completo por isso, porque ele te permite ter criatividade, permite que você seja limitado apenas à tua imaginação, para você conseguir obter coisas de boa qualidade, tá? Então, o que em essência, o que importa é isso, é compartilhar o que você fez, incentivar o que você fez, e, nesse sentido, parabéns aí, viu, Jordânia? Muito bem, viu? Professor. Pois não. Tá vendo aí minha atividade? Manuel, estou vendo, Manuel, estou sim. Pois é, aqui essa atividade era para construir um quadrilátero, né, e ligar os pontos médios e verificar qual era a figura que formou, né? No caso aqui é um paralelogramo. Sim. Essa aqui foi a minha primeira atividade. Você tem outra atividade aí que está compartilhando ou não? Não, só tem a sua. Então, vou compartilhar outra aqui, tá bom? Fique à vontade, pode compartilhar à vontade. Compartilhar outra aqui. E vou aqui ver se eu consigo compartilhar. Só um momento. Olha, gente, não fiquem inibidos, podem se compartilhar à vontade, tá? Podem se expressar, que ninguém está... Não tem criança mais, não, tá? Todo mundo aqui é vivido, é experiente. Então, é um compartilhamento de informação, é uma vivência, tá? Então, podem realmente se expressar, viu? Só um momento. Tá bom. O negócio aqui, né? Faz parte. Já estou chegando aqui na janela. Beleza. Cadê? Apareceu aqui, não. Só um momento aqui. Essa aqui eu achei interessante aqui, ó. Para o ponto A ele girar em torno do ponto B e o ponto B
girar em torno do ponto C. Aí era para fazer uma animação, né? Com o ponto A e com o ponto B. E aí, essa daí foi a figura que eu consegui fazer. Ó. Correto. Fazer um círculo, né? Sim. Essa aqui é uma atividade lá do portal. Do portal, né? Correto. Muito Tranquilo. bem. Eu fiz todas elas, mas fica à vontade, professor. Não. Aqui o protagonista são vocês. Eu tô só conduzindo aqui o processo, tá? O grande protagonista são as pessoas que estão enforcando o seu sábado para estudar, né? Ninguém tem, digamos assim, essa disponibilidade, essa boa vontade de largar seus afazeres para estar no dia de sábado estudando GeoGebra. Esse aqui é o triângulo equilátero. Tá. Que foi feito, né? Sim. Eu não fiz, foi detalhadozinho as informações, eu não tenho todas as informações aqui, eu não fiz como o professor aí anterior fez, né? Sim. Mas eu fui seguindo os passos, como pediu lá no portal, e aí a questão do triângulo equilátero não tinha os passos, era um desafio, na verdade, uma situaçãozinha, problema lá para a gente construir Correto. o triângulo. E aí eu tive dando uma olhada no vídeo que o professor José Filho postou no canal dele, e aí eu dei uma olhada nas informações e a gente conseguiu construir o triângulo equilátero aí que todos estão vendo. Ok. Tá certo. O importante aqui, Manuel, digamos assim, é o traquejo com a ferramenta. É a vivência com a ferramenta. É isso que a gente está procurando. Porque como eu falei, eu não vou explicar conceito para você, nem para ninguém aqui. Eu vou explicar sobre o emprego da ferramenta. O Zé Filho tem uma forma de fazer as coisas de uma maneira e eu tenho outra. São duas maneiras distintas, porém, têm o mesmo objetivo. O objetivo é fazer vocês tomarem contato com duas realidades. A minha realidade é de um sujeito que tem uma vivência por um prisma e a do Zé Filho por um outro prisma. Entretanto, o assunto aqui chama-se GeoGebra. A interseção entre eu e o Zé Filho é o fato de que a gente gosta de matemática, a gente é da área e a gente gosta de ensinar isso, tá? E o GeoGebra dispensa comentários. Se tiver alguém que queira mostrar mais alguma coisa, me desculpem se eu fui um pouco mais cauteloso, não entrei muito na parte prática, porque eu precisava conhecer um pouco vocês, assim, em termos de conversar. E na aula que vem, no sábado que vem, eu certamente vou ampliar esse alcance, tá? O alcance inicial foi aquele mesmo, a ideia era só aquela mesmo, mostrar para que serve aquele menu lateral, como é que a gente faz, como é que a gente obtém o resultado dos desenhos que a gente faz, das figuras que a gente monta, e, em seguida, salvar, tá? Que é basicamente isso. Alguém mais tem algum comentário para fazer, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou à disposição. Professor. Oi, pois não, Alan. Quando você fala salvar, é gravar ou no GeoGebra tem algum lugar ali que fala em salvar? Não, salvar e gravar são sinônimos, tá? Salvar e gravar é a mesma coisa. Observa só. Tranquilo. Observa só. Quando eu falo gravar, ele grava no formato padrão do GeoGebra. Tá? Quando eu digo gravar, eu vou compartilhar novamente a tela aqui. Estão vendo a minha tela? Muito bem. Quando eu clico aqui em cima, no menu esquerdo, superior, lateral,
e digo para ele gravar, e clico no botão de gravar, vocês estão observando um outro formulário dizendo assim, save gráfica? Não, então, Sim. você tem que colocar. Muito bem. Aí eu escolho o nome do Sim. documento. Quando eu escrevo o nome do documento e mando gravar, ele vai gravar no meu computador, no formato que eu escolhi, tá? Quando eu mando, aqui nesse caso aqui, ele gravou lá no GeoGebra, por quê? No portal, porque eu estou conectado no portal agora, mas se eu estivesse usando o formato padrão de desktop, ele gravaria na minha máquina mesmo. O compartilhar é a mesma coisa. Ele vai compartilhar, quando eu peço para compartilhar, ele já me dá o link, do meu documento que vai estar compartilhado lá no GeoGebra, lá no portal do GeoGebra, e eu posso fazer 3 coisas com esse compartilhamento. Eu posso simplesmente copiar o link e distribuir para os meus amigos, ou para quem eu quiser que veja o meu documento. Eu posso exportar essa imagem. O que é exportar essa imagem? É a mesma coisa do gravar. Só que o gravar, aqui no caso, é gravar no formato PNG. E o gravar, pura e simplesmente, como ele está aqui, é gravar no formato do GeoGebra. Perceberam a diferença? Sim. Gravar significa salvar o documento no formato do GeoGebra, na tipagem de arquivo do GeoGebra. Quando eu mando compartilhar, ele vai me dar a possibilidade de salvar esse documento ou imprimir ou embutir esse documento em alguma coisa. E se eu mandar exportar, ele vai exportar no formato PNG. Se eu pedir para baixar como, ele vai trazer esse documento para o meu computador. Aí eu escolho qual é o formato que eu quero baixar ele. Eu quero que ele venha no formato GGB, no formato PNG, no formato SVG e no formato PDF e, por último, no formato STL. Ok? Eu avancei 2 minutos aqui no tempo. Eu vou postar durante a semana algumas atividades para vocês e no sábado eu vou pedir essas atividades para a gente apresentar na tela, tá bom? No sábado a gente vai avançar. Eu pulei algumas coisas aqui de propósito que eu achei interessante mostrar vamos dizer, o painel de controle da ferramenta, mas antes eu vou perguntar uma coisa para vocês. Aqui é uma enquete para 20 pessoas. Como vocês preferem utilizar o GeoGebra? No formato web, que eu usei hoje à noite, ou no formato desktop? Por gentileza, vamos fazer essa enquete aqui, eu vou abrir o chat aqui, eu peço que você coloque aqui, web ou desktop. Só escreva no chat aí, web ou desktop. Isso, muito bem, é isso mesmo. Bota a pessoa escreve. Bem. Eu estou vendo aqui que está disparado o web. Todo mundo gostou do formato web. Então, gente, nós vamos trabalhar no formato web, porque disparado deu web. O Getro falou que gosta, que quer formato desktop. Tem algumas pessoas aqui que preferem no formato desktop. Mas a gente está numa democracia. Aí, vence a maioria. Mas, mesmo assim, eu não vou deixar isso de mão. Eu não vou deixar de usar a ferramenta desktop. Todos os exemplos que eu der para formato web, eu vou dar para o formato desktop. Pode falar, Getro. Professor, o desktop é porque a gente pode usar tanto aqui como com nossos alunos, porque nem todo mundo tem uma conexão com a internet. Então, como o objetivo é trabalhar com os alunos também,
Então, eu acho interessante a gente já tentar direcionar, já renderizar a situação com nossos alunos. Por isso, o meu apoio pela versão desktop, porque, assim, claro que a versão web, para você fazer um curso, é uma coisa. Para você trabalhar com os alunos que têm dificuldade com a internet, eu trabalho em zona rural, nossos alunos têm essa dificuldade. Então, eu acredito que a gente trabalhar na versão desktop já dá uma ideia da versão real, do nosso trabalho real. Mas não tenho nada contra a versão web para o curso. Mas para o trabalho, eu acho que o desktop seria interessante. A minha pergunta, ela se deu exatamente para o curso. Vocês fiquem à vontade. Eu expliquei rapidamente, porque eu com medo do questão do horário, eu expliquei que as ferramentas têm as mesmas funcionalidades, elas só mudam o layout. Quer dizer, a preocupação do cara que trabalhou no layout da ferramenta web foi em organizar as coisas para um lado, para outro, e a ferramenta desktop ela é mais, digamos assim, rígida, né? E os objetos estão todos expostos lá no painel, tá? Mas, mesmo assim, no próximo sábado, eu vou reservar um tempo para equilibrar, tá? A gente utilizar ferramenta desktop e ferramenta web para agradar todo mundo. A ideia aqui é que todo mundo fique feliz e satisfeito e tenha proveito, ok? Pode falar, Giordani. Professor, com relação às atividades que você disse que iria postar, são novas atividades ou são aquelas atividades que constam lá no site do segundo encontro? Não, as atividades eu vou colocar mais 2 ou 3 atividades e vou juntar com as atividades do encontro, tá? São atividades que eu quero ver em sala de aula como é que foi desempenhada, tá? Como é que elas foram desenvolvidas. As atividades que estão lá nos encontros, elas são, vamos dizer, são curriculares. Agora eu vou colocar algumas atividades próprias, tá bom? Ok, bem. Satisfeito. Tá bom. Agora vem a minha pergunta aqui. Suprida digamos, as expectativas, vocês acharam que valeu a pena a gente ficar 1h e 37 minutos aqui? Professor, é lógico que valeu. Muito bom, professor. Sim. Muito bom. Bom demais. Muito bem. Pois vamos aprender muito. Clécio, pode falar. Só tenho a parabenizar o senhor pela explanação, sabe? Eu estou tendo praticamente o meu primeiro contato mesmo. Estou até atrasado nas atividades, mas gostei muito mesmo e quero alcançar vocês aí, dos colegas do curso. Olha, eu quero esclarecer uma coisa aqui. Não tem aluno aqui nesse curso. São todos professores, meus colegas. Tenho o maior prazer de compartilhar essa informação com vocês, tá? E ninguém aqui é aluno, tá? São meus colegas que a gente está trabalhando numa capacitação que é de suma importância, tá? É de suma importância que a gente tenha ferramentas tecnológicas, que a gente consiga trabalhar com o aluno, tá? Para o crescimento do nosso estado, da nossa região, isso que é extremamente importante. Isso é uma sementinha que a gente está plantando. Daqui a algum tempo, vocês mesmos estão multiplicando isso. A intenção é essa, tá? Quando a gente... no meu curso, quando eu criei a primeira versão de extensão nessa área de tecnologias ativas e tudo mais, em 2019, eu já visava o professor. Mas, na época, na Unitins, a gente tinha uma certa restrição com relação a ir para a comunidade e tal, e aí eu acabei recebendo uma orientação de que direcionasse tudo para a comunidade, e é o que eu estou fazendo. Qual é a comunidade? A comunidade, para mim, são os profissionais que estão na linha de frente, são os colegas que estão trabalhando, que têm necessidade de ferramenta de apoio, tá? Então, isso para mim é que é importante, entendeu? Não é que não tenha importância eu ter alunos, que eu tenha alunos de graduação,
Mas, para mim, é muito mais interessante a gente ter digamos assim, esse envolvimento do colega que já é graduado e que atua no mercado, porque ele precisa dessa ferramenta. Essa ferramenta é muito importante para ele. Tá bom, gente? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tá aberto aí. Se não... Professor. Pode falar. Só avisando aí que eu postei a lista aí no chat, também postei lá no grupo, para todos, né, estar assinando. Perfeito. A Cidileia está dando um aviso aí. Lembrem de procurar, sempre que houver alguma necessidade, sempre que tiverem alguma dúvida, procurem a Cidileia, procurem a Charlene. A Charlene e a Cidileia são duas moças extremamente importantes nesse processo. A Unitins é muito criteriosa com isso. Elas estão trabalhando comigo, com o professor Zé Filho, já tem um tempo. São moças realmente muito importantes, tá? E a gente não tem outra coisa a fazer, a não ser agradecer a presença de todos. Coração, espero todo mundo no sábado novamente. Pena que não veio todo mundo, tem só menos a metade, mas a gente vai fazer um esforço no sentido de fazer todo mundo vir assistir. É um esforçozinho, é meio chato a gente perder 1 hora no sábado, mas é para o nosso próprio benefício de todo mundo. Eu que fico feliz de poder contribuir e de vocês que tomam contato com uma ferramenta desse tipo. Não vi a professora Ana Irene, mas ela está aqui. Oi, professor, estou sim, viu? Agora sim, a senhora falou aqui. Vi meu amigo Gustavo e não tinha visto a professora Ana Irene. Mas muito bem. Estou aqui. Muito boa sua aula. Parabéns, como sempre, viu? O Gustavo é autoridade. Já assinei, professor. Na sequência. O Gustavo é um grande amigo. É uma autarquia. O Gustavo é um grande amigo. Gente, uma boa noite. Obrigado, professor. Um bom fim de semana para todo mundo. Até mais. Pessoal, só para enfatizar, não esqueçam a frequência, tá? Que é bem importante. Se porventura alguém faltar e quiser solicitar algum link de aula, alguma dúvida que vocês não encontrarem no portal, vocês podem estar falando com a gente, tá? Não tenham receio. Já assinei. Se não aparecer a minha frequência, me comunique. Certinho, obrigada. Boa noite. Ok, boa noite. E professor? Oi, pode falar. Eu tirei aqui, eu tinha uma versão que o Zé Filho me passou em 2018, acho, foi 2019, aí por isso que estava dando erro. Eu tirei as duas e coloquei, agora deu certo, viu? Exatamente. Valeu aí, obrigado. Falei para você falar. A questão do junta, né? Junta tudo e joga fora. Isso, desse jeito. Era um problema de junta, tá? Mas é isso mesmo. É que muitas versões de software, elas são desenvolvidas com uma API, depois muda o sistema operacional, muda uma coisa, aí uma DLL fica dependente da outra e acaba gerando essa meleca toda. Mas isso faz parte, viu? Tranquilo. Uma boa noite, obrigado, viu? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Bom gente. final de semana a todos. Bom final de semana para todos. Tchau, Cidileia. Tchau, professora Nirene. Tchau, professor Cléber. Tchau, Charlene. Tchau, Charlene. Tchau, princesa. Tchau, gente. Meninas de ouro essas. Essas aqui são, meu filho. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Professor. Eu fico admirada com a dedicação delas, ó. Elas são excelentes. Excelente, professor do céu. Vai ser profissional e tanto, as duas. São duas meninas extraordinárias. Fé em Deus. Amém, recebemos. Amém. Pode dizer amém, que vão sim, né, professor? A gente tem certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida também, não tenho. Eu fico muito feliz quando eu vejo elas se dedicando assim, a tudo que elas fazem, com muito carinho, com muita dedicação, porque eu fico às vezes preocupado, professor, que a gente tem acadêmicos, né, que tem a oportunidade e às vezes não usufrui dela. E eu vejo que eles estão no caminho certo. Então, realmente, Charlene e Cidileia, assim, parabéns. Nós precisamos
de acadêmicos como vocês, que realmente abraçam essa causa. Parabéns mesmo, viu? São forças de ouro, viu, professora? Obrigada, professora Ana. Obrigada. Ok. Abraço, bom final de semana. Abraço. Tchau, tchau para você. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Meninas, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Boa noite, professor. Foi um prazer. Sempre uma honra, novamente. professor. A Oi. gente ganha muito, aprende Boa bastante. noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cleane. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.